A Quaresma é o período de 40 dias que antecede a Páscoa no calendário cristão. A Quaresma ela começa na quarta-feira de cinzas e termina na quinta-feira santa. Seria logo após o carnaval e um dia antes da sexta-feira santa. Na tradição oficial da Igreja Católica, a Quaresma é um período de jejum, reflexão e principalmente recolhimento. Mas, na tradição popular brasileira, a Quaresma também significa um período onde o mundo espiritual se afina e se aproxima do mundo dos vivos, onde tudo está mais próximo. E por que a Quaresma é tão perigosa na cultura brasileira popular? Dizem que é quando os portões do inferno se entreabrem, é liberada uma pequena passagem ali, onde até mesmo o diabo e outros demônios caminham sobre a terra. É um período onde almas penadas e outros tipos de criaturas são permitidos a vagar pelo nosso mundo. Também é um período onde os animais, a natureza tende a se comportar de uma maneira diferente. E também é um período onde as maldições e os castigos e tudo aquilo que tem uma influência sobrenatural causada por um mal que vai contra aquilo tudo que a igreja e que os bons hábitos pregam acontece, se intensificam. Então é como se as coisas pudessem ter mais acesso do que em outros períodos. É como se fosse permitido que elas vagassem, tivessem contato com nós. Existem dias dentro da Quaresma que são mais perigosos. E é claro que a Sexta-feira Santa é considerado o ápice. A Quaresma vem da tradição católica europeia, trazida pelos portugueses ao Brasil. Porém, no Brasil, nós também temos a influência do folclore rural. No Brasil colonial, comunidades brasileiras misturaram medos ligados à cultura indígena, relacionada à mata e aos espíritos que ali habitam, superstições portuguesas medievais e elementos africanos ligados a encantamentos, proteção espiritual, entidades e outros seres. Assim nasce a nossa Quaresma, a Quaresma brasileira. Qual que é a minha ideia hoje e qual vai ser a minha ideia nas próximas semanas, nos nossos próximos 40 dias de Quaresma? Vai ser trazer para vocês algumas das lendas mais famosas, algumas das lendas menos famosas, algumas coisas que são bem regionais, inclusive se você tem algo. Agora é o momento, se tem alguma coisa na sua região que é muito marcante durante o período de Quaresma, ou se em algum momento da sua vida você escutou uma história muito boa relacionada a esse momento que nós vamos entrar agora na próxima semana, deixa lá nos comentários porque ela vai ser acrescentada no material que eu vou trazer para vocês aí nos próximos dias. Eu quero aí alternando entre as quintas e domingos, que são os dias que eu vou trazer vídeos novos para vocês aqui sempre, trazer relatos, que são os tradicionais vídeos de domingo, mas também trazer um pouquinho de histórias, causos e tudo que está associado à origem dessas lendas, com muitos acontecimentos interessantes. E aí eu vou poder pegar os comentários que vocês deixarem lá, as passagens e as referências que vocês me mandarem e acrescentar nesse material aí nos próximos 40 dias. Agradeço já todo mundo que colaborar, agradeço todo mundo que interagir com esse vídeo, todo mundo que me ajudar aí nos próximos dias trazer algo muito legal, muito interessante para todos. É claro, aqui a gente vai trazer um lado um pouco mais sério, respeitando tudo que é de se respeitar, independente da religião, independente da crença, respeitando a cultura como um todo, respeitando as pessoas e suas diferentes opiniões, mas também tratando ora com bom humor, ora com muito mistério, ora com terror, tudo que remete à Quaresma. Então quero trazer para vocês aqui um conteúdo muito especial nos próximos dias. Você que me assistiu aí tá me assistindo, me assistiu, porque esse vídeo vai ser lançado meio que junto à minha participação lá no LendaCast, vai poder entender um pouquinho mais desse projeto lá no LendaCast que está indo ao ar hoje, dia 12 de fevereiro de 2026. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês assistirem, claro, assim que acabar lá, porque pode ser que lance meio que tudo junto, né? E é isso. Então, tudo isso que eu falei agora no começo para vocês reflete. Hoje eu vou trazer para vocês menções. Eu acho que eu trouxe uma boa introdução, explicando um pouquinho para vocês bem brevemente sobre a Quaresma. E agora eu vou trazer as principais lendas da Quaresma para vocês e dar um pouquinho da minha opinião também sobre elas. E aí, na próxima semana, a gente começa com um pouco mais a fundo em cada uma dessas lendas, a trazer alguns relatos, complementando nos vídeos de domingo. Vai ser bem legal, estou bem ansioso por isso.
Olá, meu nome é Rogério e esse é o Sem Tempo, contando as melhores histórias. Se você é novo por aqui, saiba que já tem que fazer a sua parte, se inscrevendo, curtindo esse vídeo, comentando, ativando o sininho e hype esse vídeo. Você que é novo, você que já faz parte aí da família do Sem Tempo, que já gosta do conteúdo que eu tô trazendo aqui semanalmente para vocês. Por favor, me ajuda a fazer esse canal crescer, me ajuda a fazer esse canal melhorar. Quanto mais ele crescer, mais eu vou poder me dedicar a deixar ele assim, ó, impecável. Eu sei que os relatos hoje têm muito ponto para melhorar, sabe? Quero muito assim aprimorar a edição deles, quero muito produzir mais vídeos para vocês e além dos vídeos de relato poder trazer vídeos como hoje assim, aonde eu vou abrir bestiários, aonde eu vou dar referências de livros, vou contar passagens para vocês, vou trazer amigos aqui para contar relatos junto comigo e vou visitar lugares, quem sabe até onde você mora aí, para contar as lendas locais, para contar tudo que aconteceu lá, conversando com vocês, com outras pessoas que não tem nada a ver com a internet, mas que podem colaborar, assim como os meus amigos que vão vir aqui. Considere ser um membro desse canal, vai me ajudar muito. É só um cafezinho ou um lanche por mês. Nós temos um planinho aí de R$5, um planinho de R$20. Me ajuda de um jeito que vocês não têm ideia. Agradeço muito as pessoas que já são membro. As pessoas que são membro aqui do Sem Tempo têm acesso a um grupo exclusivo lá no Telegram, onde a gente troca ideia, conversa e conta os nossos relatos e fala um pouquinho sobre as nossas vidas. Tem gente do mundo todo lá, é bem legal, só gente especial, tenho certeza que você vai gostar. Logo logo eu tô voltando com um conteúdo antecipado e com mais conteúdo exclusivo. Já tem conteúdo exclusivo, eu tô tentando fazer pelo menos um vídeo por mês aí dos bastidores, de tudo que eu faço aqui no Sem Tempo, que fica por trás das câmeras, no dia a dia e tudo mais, além dos outros projetos que eu participo, que talvez você conheça. E bom, como prometido, hoje eu vou trazer para vocês as principais lendas da Quaresma e falar um pouquinho da minha opinião para vocês, refletir um pouquinho sobre elas e aí vocês já vão ter um pouquinho de spoilers de todas as lendas que a gente vai falar nesses próximos dias. Porque essas, acho que são 7 ou 8 lendas que eu vou comentar aqui hoje, elas com certeza vão ter muitos relatos bons aí nas próximas semanas e todas com certeza vão aparecer por aqui. E aí, como eu falei, essas são as mais famosas, mas nos próximos dias eu vou trazer as mais regionais, menos conhecidas assim, que estão menos no holofote, tá? E não tem como não começar com ele, o lobisomem. O lobisomem, como eu já trouxe numa playlist especial no último ano aqui para vocês, não é um lobisomem, né? Eu acho que, fica a indicação para vocês aí do livro do Tiago, né? Conheça o lobisomem do seu bairro. E para quem acompanha muito o meu trabalho, o trabalho do Tiago e de outros colegas que estão sempre passando por aqui no Sem Tempo, que eu estou sempre por perto, sabe que hoje a gente já se fala com mais propriedade falando que tem vários tipos de lobisomem, né? E assim, sendo meio que mais fácil de você separar em 4 grupos, né? Então você tem o lobisomem branco, o lobisomem preto, o lobisomem marrom e o lobisomem invertido. Espero não ter mudado nada assim, enfim. E aí o que altera nesses tipos de lobisomem? Um é aquele lobisomem que é mais caipira, aquele lobisomem que é o mais lobisomem brasileiro, nosso lobisomem do Chico Bento, aquele tradicional assim. O outro é aquele lobisomem mais visual europeu, visual estrangeiro, aquela coisa meio medieval. Nós temos também o lobisomem que é mais uma fera, né? Uma besta, sabe? Algo assim que às vezes até tem uma aparência que nem é tão parecida com o lobo, ela é mais parecida com outros animais. Aí a gente pode até destacar outras lendas que nós temos aqui no Brasil, como o capilobo, como o tutu-marabá, como até mesmo uma pinguari, entre outras, sabe? Que são outros animais humanoides muito grandes, muito fortes, peludos, monstruosos, né? E o lobisomem invertido também seria alguma coisa mais animalesca, mais grotesca, alguma coisa que, tipo, não é aquela coisa tradicional do homem-lobo, do homem-fera, do homem-besta, e é uma coisa mais monstruosa, sem pelos, desfigurada, feia. O que muda entre elas é como a pessoa adquire a maldição, como o homem se torna um lobisomem, seja algo hereditário, passado pela família, uma maldição de família devido a ele ser o 7º filho, ou o pai, o avô, alguém da família também ter sido lobisomem. Também tem aquela questão de como ele se transformou, né? Se ele não tem a maldição hereditária, se ele foi atacado, se ele foi vitimado de alguma forma e não veio a óbito, sobreviveu àquele ferimento, ele vai acabar adquirindo a maldição. E aí temos um ponto muito interessante sobre a Quaresma, sobre o que dizem na Quaresma para os lobisomens. Ao contrário do resto do ano, onde os lobisomens só se transformam em alguns momentos
na primeira ou na última lua cheia de cada ciclo, ou em luas cheias específicas, em datas santas. No período da quaresma, o lobisomem se transforma todo dia, principalmente aqueles que eles compactuam, né? Eles fazem o pacto para se tornarem lobisomens. Então, esses que têm até algumas passagens bem interessantes que estão lá no livro do Tiago. E eu estou falando de uma forma muito resumida aqui hoje para vocês, porque vai ter um vídeo só para lobisomem e um vídeo para cada lenda que eu estou falando aqui, tá? Se você está achando que está muito rápido. Hoje é mais um bestiário aqui mesmo para vocês entenderem um pouquinho de cada. Mas lá no livro do Tiago tem a questão de alguns homens que eles fazem essas maldições, esses pactos, e aí para se transformar na criatura, ele tem lá um certo ritual. Alguns dizem que ele faz xixi, né, urina na própria roupa, outras pessoas falam que eles se sujam com a sujeira ali, com as fezes dos animais em qual ele quer se transformar, ou então ele se fere, se automutila, e aí ele pode se transformar, principalmente esse, ele pode virar lobisomem a qualquer dia, porque é como eu falei na introdução desse vídeo, as maldições se intensificam, principalmente aquelas maldições que são compactuadas, onde intencionalmente a pessoa vira aquilo, sabe? Não é algo no sentido literal da maldição, aonde ele foi acometido, né? Ele foi amaldiçoado por aquilo, né? Ele não queria ser e ele acabou se tornando e paga essa penitência. Os pactos, a pessoa procura a maldição para ela para poder se tornar aquilo. Então na quaresma os lobisomens podem se transformar todos os dias. Então a gente tem que ficar muito esperto, principalmente você que está morando na zona rural, você que mora numa região onde já foi visto um lobisomem, tome cuidado. E também temos ela, a mula sem cabeça. Eu acho que junto com o lobisomem são as duas aqui, folcloricamente falando, mais grandes que nós temos aqui, né? No período de quaresma, daquelas lendas clássicas do nosso folclore que todo mundo aprende lá no ensino fundamental e no ensino médio. A mula sem cabeça, que seria uma mulher que teve um relacionamento com um padre. E aí tem algumas variações da lenda também, que é uma mulher que só se apaixona pelo padre, uma mulher que trai o marido de algumas formas, que faz blasfêmia, entre outras coisas, mas de certa maneira é uma mulher que peca contra a religiosidade, contra a igreja. E aí também é a mesma coisa que o lobisomem, tá? Ao contrário do restante do ano, onde ela tem momentos certos, algumas pessoas associam com o ciclo lunar também, outras pessoas associam com datas santas, entre outros momentos específicos, vai variar de qual a origem ou de qual lugar você está ali. As pessoas estão contando histórias de mula sem cabeça, mas na quaresma ela pode se transformar qualquer dia também. Pelo que eu conversei com algumas pessoas, não é que ela pode se transformar, é que ela pode sofrer influência e aí ela pode qualquer dia acontecer. Ela, ao contrário do lobisomem, que existem pessoas que procuram ser lobisomens, a mula sem cabeça é mais difícil em algum momento a mulher decidir ser uma mula sem cabeça. Então sua grande maioria são pessoas que adquiriram a maldição, né? Que não pediram por ela. E aí ela acaba meio que pagando essa penitência e no período de quaresma fica mais forte, e aí alguma coisa, um trauma, um momento, uma situação pode forçá-la a se transformar qualquer dia também. Essa aqui, que eu vou falar agora para vocês, ela também é muito conhecida e ela também acontece em outros períodos do ano. Acho que praticamente todas aqui acontecem em outros períodos do ano, mas essa aqui na quaresma também ela é bem mais forte, e ela é mais forte em algumas regiões. Conta para mim lá nos comentários se na sua região existe a lenda da procissão das almas. Eu sei que em Minas Gerais é muito forte, aqui no interior de São Paulo também é muito forte, e em alguns lugares da região sudeste, sul também é muito forte. Agora, gostaria de saber de você que mora aí no Nordeste, você que mora no Norte, principalmente no Norte, porque eu acho que no Nordeste eu até já escutei histórias de procissão de almas, e no Centro-Oeste também. Agora no Norte estou tentando me lembrar aqui, eu não me lembro de um relato assim. Pode ser que depois venha na minha cabeça e aí nas próximas semanas eu conte esses relatos para vocês, mas por enquanto eu estou lembrando muito de histórias de Minas, muito de história aqui do interior de São Paulo e umas lá do Sul, outras do Nordeste, enfim. A procissão das almas, ela nada mais é do que almas penadas em algumas situações,
almas que passaram por alguma situação qual não era para acontecer. Por exemplo, em Cubatão teve uma mudança de cemitério. O Thiago também conta essa história muito bem, sempre que a gente se encontra. O cemitério era num lugar e aí por um motivo lá ele foi transferido para outro. E ele foi transferido de qualquer jeito, contam que foi bem feio, que pegaram, né, os corpos e tudo e simplesmente levaram de um lado para o outro, e aí meio que criou-se uma situação onde a revolta de algumas almas faz a procissão acontecer. Também escutei no interior também que são pessoas que a religião, a fé é tão forte, e elas têm alguma coisa que ficou entrelaçada ali no momento que elas se foram, é como algo mal resolvido, e elas voltam nesse momento também, elas fazem ali a penitência de sair do cemitério e ir até a igreja matriz ou a principal igreja ali da cidade. E aí tem suas variações, né? Minas Gerais, assim, eu acho que vai render bons vídeos sobre procissão de almas aqui. Tem 2 lugares que eu estou pensando muito se eu consigo ir. Vocês sabem que eu ainda sou CLT e sou o criador de conteúdo, então infelizmente às vezes as datas não casam, às vezes o tempo fica muito curto, né? Sem tempo, né? Sabor sem tempo, vocês entenderam? E aí eu não consigo, né, ainda fazer tudo que eu espero conseguir um dia. Estamos chegando lá, você me ajudando a fazer esse canal crescer, a gente vai chegar lá, mas eu quero muito esse ano participar de uma das tradições que tem em algumas cidades aqui de São Paulo e de Minas Gerais, que elas simulam a procissão das almas, não igual a lenda, mas ali bem parecido, ali são pessoas vestindo aquelas roupas inteiras brancas, em alguns lugares tem o véu, em outros não, enfim, e elas fazem esse caminho aí. Sendo a procissão das almas, geralmente sai do cemitério e vai até a igreja matriz, ou sai de um cemitério e vai até um lugar onde já foi um cemitério ou foi algum lugar especial, mas aí é claro que quando é simulado pelas pessoas normais, né, pessoas vivas, geralmente sai de uma igreja e vai até outra igreja, ou sai de um marco central da cidade e vai até a igreja ali, enfim, basicamente isso. A procissão das almas é bem interessante, eu tenho 2 relatos de amigos que eu já contei aqui no canal, que eu vou ver se eu conto novamente para vocês. Um deles era o pai de um amigo meu, um amigo de escola, e ele tomava conta de maquinário da prefeitura de uma cidadezinha próxima da minha cidade natal, lá em Itapeva, e um dia ele estava lá à noite, né, dormindo para tomar conta das máquinas que estavam na rua da prefeitura, essas máquinas de fazer estrada, assim, de fazer rua, de asfaltar, né? Enfim, de fazer ali a rua, esqueci o termo correto. E aí ele estava lá, e para quem conhece ali, tem algumas cidades igual Minas Gerais, aqui no interior de São Paulo e outros lugares, mas a região de Itapeva tem muitas cidadezinhas igual Itapeva, que é só barranco, né? Só ladeira e descida, ladeira e descida. Ele estava num ponto mais alto da cidade, onde dava para ver o centrinho da cidade assim, e ele viu a procissão das almas saindo de um ponto e indo até o centro da cidade, passando entre a igreja matriz e um hotelzinho, depois retornando e sumindo na frente dos olhos dele, né? E aí depois ele ainda foi conversar com pessoas que trabalhavam nesse hotel, e as pessoas contavam que escutavam pessoas cantando, passos, que chegavam até mesmo a ver a claridade de vela passando e nunca entenderam bem o que era isso, e a gente sabe que era a procissão das almas. Agora nós vamos entrar nas menos conhecidas, e eu acho que são, pelo menos essas 2 próximas que eu vou contar para vocês, elas são bem específicas da quaresma. A primeira delas é a porca dos 7 leitões, que remete a uma história de uma mulher muito ruim, que tinha lá os seus filhos e tudo mais, e ela está muito ligada à maldição de família, à avareza, à inveja, à cobiça e tudo mais. Essa mulher ela é transformada numa porca e os seus filhos nos leitões, e ela vaga pelas estradas aí atrás de pessoas que estão devendo mais ou menos isso que eu comentei aqui para vocês, ou que de alguma maneira estão relacionadas a essas coisas negativas. E aí eu vou poder contar com mais detalhes nos próximos vídeos para vocês. Já tem um vídeo aqui no canal. A penúltima vez que eu fui lá no Dan, lá também no LendaCast, nós contamos. O Dan tem uma história muito boa de quando ele era jovem, estava na casa da avó dele, ele escutou uma porca andando de salto na casa da avó dele lá. É bem interessante essa passagem. Quem sabe eu também não traga o Dan aqui para contar essa história junto comigo e falar mais sobre essa lenda e essa maldição para vocês. Mas é isso, né? A lenda da porca e os 7 leitões assusta muita gente aí pro interior. E temos o cão preto da quaresma, esse sim, exclusivaço da quaresma, o cão preto de olhos vermelhos. Parece até que eu tô falando uma cartinha do Yu-Gi-Oh! Aqui para vocês, ou até mesmo um Pokémon, um Digimon, mas não é. É uma lenda do nosso folclore, é uma lenda do folclore europeu e de outros lugares do mundo, aonde um cão grande,
muito preto, com os pelos bem escuros e os olhos bem vermelhos. Ele fica vagando aí pelas estradas, ruas e lugares procurando pessoas que estão devendo, pessoas que passam aí o ano todo aí vivendo em práticas contestáveis, né? Eu falei que não ia entrar muito em méritos aqui, mas são pessoas que têm algum pecadozinho ali, ele vai te pegar se você estiver devendo algo. E ele é um cão meio assustador, porém, ele, se você não está devendo nada, ou se de alguma forma você se arrepende, e o encontro com ele marca a sua vida a ponto de você se redimir, pedir perdão, né, ao sobrenatural, pedir perdão a Deus, Jesus, a sua crença, ele te perdoa, sabe? É o que dizem. Se você verdadeiramente sentir remorso, sentir que deve se... sentir que tem que, né, se desculpar em relação àquilo, ele pode te perdoar. E se você não está devendo nada, ele vai passar por você, vai te dar um belo de um susto. E aí dizem que quando ele passa por você, você não deve nada, pode ser até um sinal de sorte ou um sinal de livramento, né? Porque ele está te livrando de alguma coisa ali, porque ele vai pegar essa coisa antes que essa coisa pegue você. Porque dizem que o cão preto da quaresma, ele lida com essas outras lendas e maldições que eu comentei com vocês, no sentido de dizem que o cão preto da quaresma, ele afugenta lobisomens, afugenta a mula sem cabeça, entre outras lendas aí, sabe? Então de bobeira aí pela rua, ele pega elas também. Ele é literalmente um enviado para botar ordem aí pelas estradas desertas aí, rodovias e ruas no nosso Brasilzão. E também tem um outro cão que é muito confundido, às vezes é até a mesma coisa para algumas pessoas, mas eu entendo que são duas lendas diferentes, de lugares diferentes, de momentos diferentes, que é o cão do inferno. O cão do inferno, ele tem uma característica muito parecida com a da mula sem cabeça. A cabeça dele está em chamas, ou para algumas versões não é a cabeça inteira que está pegando fogo. Ao contrário da mula sem cabeça, que você não enxerga a cabeça dela, o cão do inferno você enxerga a cabeça dele, mas está em chamas. Por isso que para alguns é só a boca, o focinho pegando fogo e as orelhas. Para outros o fogo sai dos olhos e sobe para a cabeça. E esse daí não é igual o cão preto de olhos vermelhos Yu-Gi-Oh! Da quaresma. Esse cão do inferno, ele é do inferno mesmo e ele vem para fazer maldade. Alguns dizem até mesmo que ele é uma pessoa que se transformou, seria até mesmo um tipo de lobisomem, né? Uma pessoa que virou aquela maldição, e outros não, que são cães que escaparam do inferno e estão aqui vagando para pegar qualquer um, e aí o negócio é feio se te encontrar. E temos mais dois aqui, que eu já contei relatos bem interessantes aqui no canal, que, sabe, rende muitas histórias boas, e aí são histórias bem interessantes porque elas estão ligadas muito à curiosidade, estão ligadas muito a festividades, né? Geralmente quando essas duas lendas que eu vou contar para vocês aqui aparecem, é porque alguém está fazendo festa num momento que não era para fazer festa, ou está acontecendo uma festa onde não deveria estar acontecendo essa festa. A primeira delas é o baile das almas na quaresma, né, ou a festa das almas. Dizem que ela acontece em alguns lugares mal assombrados, em alguns lugares que alguma coisa muito ruim, negativa, traumática aconteceu, sabe? Almas que sofreram para passar daqui para lá se encontram, e almas que estão vagando por aí, aquelas almas que escaparam ali pelos portões do inferno estarem entreabertos, se encontram e fazem uma festa. Então, de repente você pode estar andando por aí, ver um lugar abandonado, ver um lugar que não era para ter ninguém, e tá rolando uma festa, você vai lá, né, entender que festa é essa, e quando você chega lá você entende que é uma festa, um baile das almas. E aí, para completar, nós temos também aquele ponto que eu mencionei, né, na introdução do vídeo, que o diabo está andando pela terra. Não só ele, como outros tipos de demônio e manifestações que são tidas como o próprio capeta, mochila de criança, coisa ruim, você é louco. Então, ele está andando por aí, ele aparece em algumas festas e lugares, e se você convidar, chamar ou de alguma maneira interagir, ele pode aparecer. E assim, ele não vai ter um comportamento muito interessante, eu acho, com você, porque ele vai literalmente querer a sua alma, né? Então, não brinca com essas coisas, é um conselho que eu te dou, independente da sua religião, fé e tudo mais. Todas as lendas que eu estou falando aqui para vocês, a maior parte delas, ela vai ter um comportamento bem hostil, e que dizem, né, os mais velhos,
as pessoas da roça e as pessoas que entendem sobre essas lendas e acreditam nelas, é que você pode encontrar o seu fim se encontrar com uma delas e pode até encontrar uma penitência ou se tornar uma delas, que não é muito legal na minha opinião, tá? Eu acho que a gente pode ser feliz de outras maneiras aí, né? Ganhando na loteria, Mega Sena, fazendo alguma coisinha ali, né? Quando o seu time ganha, quando você assiste aquele filme que você sempre quis assistir, chocolate, né? Pô, vamos ser felizes de outras formas, né? Não procurando essas lendas, né, galera? E aí, só para complementar essa parte do mochila de criança andando por aí, não se enganem, tá? Você não vai andar na rua e ver um homem vermelho com chifres e rabo, tá? Você vai ver um homem muito elegante, muito bonito, aquela coisa assim, tipo... Aquela coisa meio Rodrigo Hilbert, que você fala assim, porra, esse cara faz tudo, esse cara tem tudo, esse cara é bonito, né? Então, tipo, é um negócio, não tô falando que é ele, tá, galera? Tô usando um exemplo assim, fala do Giannichini, fala de qualquer outro homem que você acha bonito, deixa lá nos comentários quem é um homem bonito aí pra você, que pode ser ele, porque ele aparece como um homem muito bonito, muito elegante, muito bem trajado, geralmente escondendo os pés e escondendo a cabeça, tá sempre com um chapéuzinho, tá usando uma touca, alguma coisa assim, né? E na maioria dos momentos, dos relatos que se escuta, e também está sempre escondendo os pés, porque dizem que ele não consegue deixar os pés normais, né? O pé dele não fica igual pé de gente, fica igual um pé ali de bode, um pé de vaca, né? Fica daquele jeito ali que vocês conhecem. E é isso, né? Cuidado aí com os homens bonitos aí durante a quaresma. E um extrazinho que eu vou contar para vocês aqui, que é uma coisa até comentada, mas não comentada, que eu vou trazer bastante nos relatos aqui. Eu gosto de trazer esses relatos, vocês sabem, são relatos envolvendo animais com comportamento estranho, animais que muitas vezes falam, que têm atitudes, parecem atitude de gente, que fazem coisas esquisitas. Dizem que na quaresma os animais podem receber ali, né, uma materialização, uma possessão, alguma coisa do tipo, ou nem serem de fato animais e terem esse comportamento estranho. Então toma muito cuidado quando você estiver perto de um bicho que você não é o seu cachorrinho, não é o seu gatinho, não é o seu bichinho de estimação doméstico ali. Você estiver andando por aí e encontrar com um bicho aí à noite, principalmente meia-noite, entre meia-noite e 3 da manhã, esse bicho pode tentar falar com você e você não fala com ele. Beleza? Durante a quaresma, pelo menos não. Agora, se você falar com ele te prometer, né, aquela coisa que você sempre quis, né? Aquele marido, esposa, dinheiro, carro, né? Eu ia fazer umas piadas muito erradas aqui, então eu vou parar por aqui, tá? Mas se ele te prometer alguma coisa, não faz nenhum acordo com ele não, tá? E também não brinca com ele, não zoa com ele, porque ele pode simplesmente te levar para um lugar muito ruim, tá? Cuidado com os animais que falam ou têm comportamento estranho durante a quaresma. Cuidado. E bom, espero que você tenha gostado desse primeiro vídeo aí comigo do Prepare-se para a Quaresma. Como eu falei, isso é só uma introdução para um material muito vasto aí que eu vou compartilhar com vocês nos próximos dias, alternando, né, entre a quinta e o domingo. Também vou testar de repente uma semana ou outra, em vez de ser quinta o vídeo, ser na quarta, sabia? Aí vocês me falam qual vocês preferem também lá nos comentários e eu vou medindo, de repente fica quarta e domingo ou fica quinta e domingo. Tô ajustando o canal aqui para melhorar, como eu falei para vocês. O projeto esse ano aí com Sem Tempo cresça muito, melhore muito, se estruture muito e traga esse conteúdo diversificado, mas sempre falando de folclore, mistérios, sobrenatural e principalmente da nossa cultura e das lendas que a gente tanto gosta aqui. Se você ainda não é inscrito no Sem Tempo, se inscreva, curta, comenta, hypa muito esse vídeo que vai me ajudar. Considere ser um membro. Se perder um dos últimos vídeos, eles estão aparecendo por aqui. Se perdeu a minha participação hoje, dia 12/2/2026, lá no LendaCast, o link vai estar lá embaixo também. E é isso. Valeu, cuidado aí. A quaresma vai começar.